Olá a todos, aqui quem fala é o Bruno Foscor. Hoje eu vou falar sobre o que é possessão. Primeiramente, eu quero que tire toda aquela ideia de filmes, seriados e toda a indústria de Hollywood. O que vamos falar, o que vamos conversar aqui nesse vídeo é sobre a vida real. Para começo de conversa, possessão. O que é? Possessão é todo ato não liberado, não permitido, de manifestação espiritual, seja ela feita por um espírito ou por uma entidade. A possessão pode ser mental, através de pensamentos ruins, negativos, que você não tem costume de pensar e está virando do avesso. Isso é uma possessão. Possessão também é quando você não tem o controle sobre seus gestos, suas atitudes e acaba mudando completamente o seu ser. A sua personalidade fica totalmente alterada. E isso é também um sinal de uma possessão. Existe muita diferença entre possessão e incorporação. Vamos falar sobre incorporação. Incorporação é a manifestação de um ser espiritual na sua vida, no seu corpo, nos seus gestos, nos seus pensamentos, porém você permitiu aquilo, você abriu espaço para a entidade estar conectando com você de forma tranquila, de forma benigna, certo? E de uma forma muito boa, ao contrário totalmente da possessão, pois você não está no controle, você não permitiu, e o ser espiritual está lá obrigando, fazendo a força. Então nada é tranquilo nesta forma. Sinais de incorporação, certo? Incorporação quando você faz um ritual ou quando você permite, abre a porta, abre espaço para a entidade se manifestar através de você. Normalmente, quando faz a incorporação, seja ela em alguma religião, como Candomblé, Umbanda, Quimbanda, Voodoo e entre outras, é uma manifestação ritualística que você já fez um processo, que você está preparado para receber aquilo, para estar presente com a espiritualidade. E tem também a incorporação em pessoas que têm mediunidade avançada, pessoas que têm mediunidade e mesmo não tá preparada, tendo recebendo aquilo, certo? E a possessão, mesmo se a pessoa não for médium, não participar de alguma religião, ela também está sujeita àquilo, pois a entidade, ela domina o seu ser, ela faz parte do seu ser. E isso é muito complicado. E isso, muitas vezes, nem é diagnosticado pela pessoa. Algumas pessoas próximas a ela podem identificar aquilo. Vendo a mudança de comportamento, quando uma pessoa é uma e do nada ela vira completamente outra. Começa a fazer novas coisas, certo? Começa a ter atitudes diferentes, novas mentalidades. E muitas das vezes a entidade que faz essa transição de possessão, certo? Que é um espírito possesso, é uma entidade que tem alguns planos, seja ela apenas para se divertir, seja ela porque está ligada ao nosso plano material e não consegue se livrar disso, não consegue ir adiante, ou seja ela por propósito de fazer maldades, conseguir mais energia. Como tudo no espiritual é energia, mais um ser espiritual consome energia, mais forte ele fica. Agora eu vou falar sobre alguns tipos de espíritos que fazem esse tipo de possessão. Primeiramente, demônios, que o pessoal dizem na igreja, dizem que faz possessão demoníaca, como Lúcifer, Belial, qualquer caído
E esses seres são muito poderosos. E esses seres, se for fazer uma possessão em alguma pessoa, a pessoa não aguentará tamanha pressão e força da energia desses seres. E com certeza a pessoa morreria tranquilamente. Então a gente já descarta todo tipo de possessão demoníaca feita por esses seres superiores, seres de grande tensão energética. Então isso não existe. Agora vamos falar dos verdadeiros seres que fazem possessão. Espíritos que já morreram de pessoas comuns como nós, eu, você, ele, ela, Cicrano e Betrano. Esses são pessoas, são seres mais comuns fazer possessão, pois após a morte a pessoa fica ligada ainda ao nosso plano corpóreo material e tenta voltar para ele de qualquer forma. E através da possessão abre-se uma porta para estar realizando essa situação. E muitas vezes isso é muito fácil ser evitado. Basta fazer limpezas, certo? Limpezas com ervas, como já dizia nossos ancestrais, que tinham mais o conhecimento sobre ervas. Hoje em dia está se acabando, infelizmente. Mas muitas ervas têm o poder de limpeza, o poder de tirar energias negativas, afastar espíritos ruins, como é falado. Deus das épocas dos índios é usado esse elemento de limpeza. E eu vou falar algumas ervas, vou citar algumas como guiné, arruda, até mesmo a alecrim ajuda bastante nessas situações. Você pode estar usando essas ervas como defumação, banho e pode usar até mesmo para limpeza, como os benzedeiros usam para tirar a sobrecarga do pescoço para baixo, limpando a energia do corpo e por volta da pessoa. Essa famosa limpeza espiritual é algo feito que você mesmo pode estar fazendo, certo? Você mesmo pode estar realizando na sua casa, defumando sua casa, limpando o ambiente, tomando um banho com folhas do pescoço para baixo. São limpezas que ajudam e previne possessões, previne muita energia que você nem imagina, energias que vão desgastar a sua vida. Inveja, olho gordo, tudo que é ruim que cai sobre você pode atrapalhar a sua vida. Outro espírito, ser espiritual, que é comum fazer possessões, que são aquelas possessões mais agravantes, possessões mais complicadas de se resolver, que são os espíritos que evoluíram na escuridão, chamado de quiumbas, algumas pessoas chamam de poltergeist. São espíritos poderosos, podemos dizer assim, espíritos que têm uma energia muito forte, uma energia poderosa, que traz muitas coisas ruins, atrapalha muito a vida da pessoa. E muitos desses espíritos levam a pessoa ao suicídio, pessoa à desgraça e ruína total. Então, é algo muito complicado, algo que a gente precisa estar vendo nas nossas vidas. Então, para ajudar a afastar esses espíritos, é sempre bom estar fazendo limpezas, como eu disse, não se envolvendo com drogas, pois esses espíritos rodeiam sobre pessoas que têm uma energia sugada diariamente por drogas, álcool, certo? Evite localizações como casa de prostituição. Esses espíritos permanecem lá, sugando nas energias. Então, muito cuidado, todo cuidado é pouco, certo? Sobre a espiritualidade, as pessoas às vezes contraem, podemos dizer, doenças espirituais, que seriam espíritos ruins, energias ruins, mal agrouros, como dizem os antigos, e a pessoa nem percebe que contraiu essa doença espiritual, esse ser espiritual. E a vida da pessoa só vai afundando e a pessoa nem vê.
Então é muito importante estar fazendo limpezas. Um outro assunto que muitas pessoas me perguntam é como alguns espíritos entram em nossas casas. Muitas das vezes a gente compra roupas usadas, compra alguns objetos, compra ou até mesmo fala, entra, escutou um barulho na porta, fala brincando, entra na minha casa. Espíritos não têm permissão de entrar na casa alheia, pois é um local sagrado, é a morada de um outro ser. Então, apenas entra na sua casa espíritos que você permitiu, através de uma porta aberta, que podemos dizer assim, não literalmente, certo? Você pode deixar essa porta aberta tranquilamente na sua casa. Nenhum espírito, nenhum ser espiritual de baixo escalão vai entrar, apenas se você permitir. E nessas permissão, podemos também estar criando portais espirituais, portais que não apenas um espírito, mas vários possam entrar na sua vida. Podemos chamar de obsessores, espíritos que sugam sua vitalidade, sua energia, sua felicidade, trazendo desgraça e agonia. Mesmo eu trabalhando com a magia negra, eu me precavenho bastante sobre isso. Sempre faço minhas proteções. Ninguém tem o peito de aço contra a espiritualidade. Ninguém. Seja ele sacerdote de qualquer religião, padre, pastor, pai de santo, magista, mago, bruxo, qualquer pessoa tem fraquezas espirituais, qualquer pessoa tem uma ponte fraca, podemos dizer assim. Então sempre você estará sujeito a coisas ruins em sua vida. Então sempre bom nos protegermos com rituais de banimento, rituais de proteção. Seja ele simples, como apenas um sal grosso embaixo da cama, ou seja ele mais complexo, com um totem de poder, um espírito defensor, protetor. Espíritos podem usar poderes como telecinese, etc, etc. Olha, na minha trajetória eu já fiz muitos banimentos. Banimentos que eu faço na minha religião, nas minhas práticas, equivalente ao exorcismo no cristianismo. Expulsão do espírito devasto do local da pessoa, do corpo da pessoa e do ambiente. E eu já vi alguns casos bem complexos, espíritos um pouco mais elevados, fazerem coisas que você não consegue explicar, coisas bem assustadoras mesmo, força sobre-humana, alguns objetos voando, eu já vi sim. Isso acontece na vida real, porém é muito raro mesmo. É muito comum a força sobre-humana, no ritual de banimento, ter 5, 4, 6 pessoas segurando uma pessoa, aparentemente de porte físico bem fraco, e a pessoa ter uma sobre-força mesmo, sabe? Isso é bem comum. Sintomas de exorcismo pode até vômitos com cabelo, com sangue, com dente. Isso já acontece muito. A pessoa consegue uma manifestação, né, um grau maior de possessão, que tem alguns graus. Do início, apenas manifestações mentais, quando a pessoa muda a personalidade, muda suas vontades, suas atitudes, e a manifestação da possessão pode ser maior ainda, levando a mudanças drásticas de aparência. A pessoa começa a se mutilar, a pessoa começa a fazer coisas que você nem imagina. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, novamente falando, certo? E outros assuntos que muitas pessoas vêm falando comigo, por exemplo, Bruno, se eu jogar um tabuleiro Ouija, igual nos filmes, pode acontecer uma possessão?
Olha, o tabuleiro Ouija teve início na espiritualidade, no espiritismo kardecista. Foi um objeto, sim, de conversar com os espíritos, mas é totalmente diferente que a gente vê hoje em dia. Isso é apenas Hollywood. Um tabuleiro Ouija, que na verdade é um tabuleiro espiritual, é feito de uma maneira bem singular, feita com a tábua de um tronco que nasceu no cemitério e vários outros procedimentos que eu prefiro nem falar para levar os adolescentes, crianças e jovens a usar de maneira incorreta e atrair sim uma possessão. Mas esse tabuleiro Ouija é apenas um brinquedo que a gente vê na televisão, na internet, é apenas um brinquedo. Não existe esse tabuleiro Ouija no espiritual.